Uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia a todos que nos acompanham nesta tarde. Estamos aqui com um PER, Perguntas e Respostas Cristãs, que a gente responde no nosso canal. Hoje, meus amigos, estamos aqui em mais uma vez para falar da palavra de Deus, para dizermos o ensinamento de Cristo nesse propósito de jejum de Daniel. Hoje, aliás, é o terceiro dia, no momento que está sendo gravado esse vídeo, é o terceiro dia do jejum de Daniel. E nós estaremos 21 dias, ou seja, até dia 31 de dezembro, último dia deste ano de 2025, para falarmos, estarmos mais perto da palavra de Deus, mais afundado em comunhão com Deus. Neste dia nós estamos nos desintoxicando de qualquer coisa. Não estamos atrelados a informações seculares, não estamos atrelados àquilo que o mundo está vendo, àquilo que o mundo está participando, mas estamos filtrados aqui apenas na palavra de Deus. Estamos aqui apenas dentro da vontade de Deus e dentro dos ensinamentos dele. E aqui nesse propósito é para libertar, meus amigos? É para você se desligar do mundo totalmente, é para você parar de estar conectado com o mundo e se conectar mais com Deus. Este é o objetivo desse propósito. Então, venha também estar firme neste propósito. Acompanhe os nossos vídeos, acompanhe as nossas meditações, acompanhe também esse tipo de série que tem no nosso canal, que é a Perguntas e Respostas, onde a gente pega algumas perguntas níveis teológicos ou questionamentos sobre a salvação, vida eterna, que vai ser o caso dessa também. Então vamos hoje falar de uma pergunta. Um internauta, ele perguntou a seguinte coisa. Ele falou assim: sou protestante, porém sei, ou melhor, eu sou protestante e sei que o purgatório não existe. Não acredito em purgatório, por ser protestante. Mas uma coisa que eu não entendi. Se o purgatório não existe, qual é a maior base, a base forte para testificar que ela não existe? Porque vamos pensar, se uma pessoa ela já está totalmente salva através do sangue de Cristo, através do seu perdão, o que aconteceria se uma pessoa tivesse pecado, vamos supor, nos últimos 5 minutos da sua vida? Se ela tivesse feito um deslize, isso significa que ela não iria passar nem por uma espécie de repescagem, como a ideia do purgatório, e ela já iria para o inferno direto? E mesmo que ela fosse para o céu, no céu vai entrar pecado, então, neste caso? Porque o deslize dela não iria também junto com a alma dela para o céu? Essa é a minha dúvida. Então, é uma dúvida bem interessante. Uma vez a gente fez um vídeo aqui, que é sobre o purgatório. A gente fez um vídeo também de uma pessoa que fez essa pergunta: purgatório existe? Esse foi o tema, purgatório existe? A gente refutou essa ideia, porque purgatório é uma ideia católica, porém ela não é bíblica. Ela não tem nenhuma confirmação bíblica. As pessoas, os apologéticos católicos tentam distorcer passagens para tentar colocar isso aqui, mas não tem como, porque a Bíblia não testifica a ideia de purgatório. Mas vamos lá, se de fato o purgatório não existe, a ideia do purgatório parece até interessante, porque é um lugar onde os salvos, só que não salvos de forma suficiente para entrar no céu, porque elas estariam com algum resquício de pecado, eles não iriam conseguir entrar no céu por causa disso. Então eles sofreriam, seriam de certa forma purificados com o fogo do purgatório. E é como se eles viessem sofrer uma tortura, digamos assim, nesse purgatório, para que os pecados dela fossem remidos. Ou seja, o purgatório ele nada mais nada menos, mesmo que muitos católicos e muitos idealistas da ideia purgatório, mesmo que eles não venham negar isso, mas a verdade é que o purgatório ele tenta invalidar o que aconteceu na cruz. Simples, ele tenta invalidar. É como se você estivesse falando que o sangue de Jesus não foi suficiente para limpar seus pecados. E é o que a Bíblia vai refutar, muitas vezes. Porque a dívida já foi paga. A dívida já foi paga. A oferta foi uma. Está escrito também que a oferta ela foi uma. E ela foi dada na cruz do Calvário. Não precisa de outras ofertas, outros sacrifícios. A graça que é da salvação, ela veio já através do sacrifício de Jesus na cruz. E é esse vídeo que também vai passar essa ideia. A pergunta dessa pessoa foi muito interessante, porque muitas pessoas têm dúvida disso. Mas é uma pergunta muito boba, vamos dizer assim, entre aspas, tá? Não boba do tipo, nossa, que pergunta ruim. Mas é uma pergunta muito, muito boba se for usada como argumento para tentar refutar a ideia protestante de sacrifício único e tentar validar o purgatório. Então é um argumento muito bobo.
Mas sendo uma dúvida boa, porque pelo menos a pessoa consegue entender muito bem o que de fato foi suficiente. E bom, a pergunta dele foi boa porque ele disse: o que acontece com uma pessoa que foi cristã, vamos lá, foi cristã sua vida inteira? Só que lá, vamos lá, nos seus últimos 5 minutos de vida, ela cometeu um deslize, né? Ela cometeu um erro ali. Ela vai para o inferno direto, né? Porque, beleza, se o purgatório existisse, então o purgatório não tem problema. Ela foi cristã, serviu a Deus, pode até ter tido um deslize naqueles momentos, porém, ela vai para o purgatório e vai ser... Se ela tivesse cometido aquele deslize, então beleza, o purgatório iria purificar ela. Mas o purgatório não existe, certo? Então como é que funciona? Bem, meus amigos, vamos lá. Eu queria dizer uma passagem que meio que tira essa ideia, vamos lá. Ele tira essa ideia completamente como se Deus fosse uma pessoa que atualizasse, vamos dizer assim, a nossa vida a cada segundo. Porque se fosse para a gente ser julgado pelos nossos erros diários, pelo nosso cotidiano, pela nossa ação, e lembrando, né, o dia tem 24 horas, a gente vai pecar de qualquer jeito? Vai. Seja numa atitude, seja num pensamento, numa ideia. Então, se Deus ele tivesse, igual quando você vai no seu celular e você vai lá, atualiza o tempo. Agora, por exemplo, aqui em Guarulhos, onde eu estou, tá chovendo nesse momento aqui em São Paulo. Se eu fosse abrir agora meu aplicativo do Waiter, né, para ver ali o tempo, o clima, eu poderia atualizar o horário para mostrar quantos graus estão, quanto tá, né, a umidade, né, da chuva, a precisão, a velocidade do vento. Tudo isso que está calculado e ele vai sendo calculado por segundos, cada minuto, né, do seu dia. Mas as pessoas erram em pensar que a vida espiritual ela funciona desse jeito. Não funciona exatamente desse jeito, não. É certo que Deus ele está de fato nos vendo. Todos os dias, 24 horas por dia, ele está nos vendo. Ele vê os meus erros, ele vê os meus feitos, ele vê se eu estou acertando ou se eu estou errando. Beleza, ele me vê. Mas ele não fica, digamos assim, abrindo uma espécie de livro, de diário, escrevendo, olha, hoje o Vinícius ele fez isso aqui, beleza, então ele fez isso aqui. Bom, eu vou colocar na balança agora, será que ele vai para o céu assim? Não é desse jeito. E olha que no versículo de João capítulo 3, versículo 36, diz: aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Olha, detalhe, aquele que crê no Filho, ou seja, em Jesus, ele já tem a vida eterna. Ele não vai ter a vida eterna, ele já tem. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Você vê que tem uma diferença. Quando aquele que crê em Jesus, ele vai receber a vida eterna, é algo no presente. Não é uma promessa distante do futuro, é algo no presente. Mas aquele que já não crê em Jesus, Jesus ele já fala que ele não vai ver a vida, ou seja, já é o futuro, ele joga para o futuro. Porque o que Jesus está falando aqui é de uma garantia de eternidade. Aquele que já recebe o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, ele digamos assim, ele já está na vida eterna, ele está salvo. Essa salvação pode ser perdida? Pode. Mas ele, naquele momento que ele aceitou Jesus, se arrependeu dos seus pecados, beleza, ele recebeu a vida eterna. Mas aquele que negou Jesus, aquele que não aceitou a vida eterna, então o seu destino já está programado. Mas isso pode ser mudado. Porque hoje eu posso ter negado Jesus, mas amanhã eu posso ter me arrependido e eu posso reconhecer Jesus como meu Salvador. Não é algo já, tipo assim, você errou uma vez, já era, não tem mais o que fazer. Não. É por isso que nós temos o livre-arbítrio, para decidirmos a nossa vida. Então, quando você não crê no Filho, você já não vai ver a vida eterna, se você se manter assim. Mas a ira de Deus sobre ele permanece, ou seja, a ira de Deus, a gente falou até um vídeo ontem sobre isso, a maior manifestação da ira de Deus é o inferno. É o inferno. Porém, o inferno não foi feito para nós. Só que o ser humano, quando ele cria a ideia de rejeitar a Deus, ele já está indo a este lugar. Então, o que acontece aqui? Quando a gente aceita o Senhor Jesus Cristo, os nossos pecados já estão perdoados. Nós não necessitamos de mais ofertas. Nós não necessitamos de mais nada. Tem igrejas que dizem, se você pode comprar bênçãos, uma oferta você é salvo. Não tem isso. Não existe mais nenhum sacrifício para ser salvo. O único sacrifício que foi feito foi na cruz. Aí a gente vai ter um sacrifício também, que é o nosso sacrifício, que é o sacrifício das nossas vontades. Que agora é a gente depender da vontade de Deus.
Mas não existe uma outra oferta, tá? É bíblico, não existe uma outra oferta, um outro cordeiro que pode ter sido sacrificado por nós além de Jesus. Não existe. Então, quando você, naquele momento, você crê no Filho, ou seja, você dá a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, você recebe a salvação. Você recebe a salvação. E aquilo já está garantido com você. Pode ser perdido, mas está garantido com você. Aí que vem a dúvida. Eu posso perder ele, sei lá, nos meus últimos 5 minutos de vida, que eu posso ter pecado? Aí que tem um porém, né, meus amigos? Tem um porém bem porém mesmo, tá? É um porém bem, sabe, bem, bem, digamos assim, né? Sabe? Tem uma coisa que tem que ver. Porque assim, olha só uma coisa interessante que tem em Romanos 8, versículo 33, que a gente também vai ler. Ó. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Então, Deus ele já não justifica, beleza? Mas aí tem uma coisa. Depende do pecado. O pecado que a pessoa pode estar citando pode ser um erro, um tropeço, um deslize. Mas o que é esse deslize? É uma desobediência naquele momento? Ah, né, Deus falou para eu não ir para aquele lugar, eu fui. Morri. Tem até uma história de uma pessoa que, né, eu não sei se é verídico, tá? Mas serve como um exemplo. Ela estava voltando da igreja e ela quis pegar um caminho de volta para casa que ela nunca pegou. Ela tinha um caminho normal de volta, mas ela tinha um outro caminho que meio que cortava o caminho, né? Era algo mais ligeiro. Só que ela teria escutado, né, da sua mente, ou seja, uma confirmação do próprio Espírito Santo, do próprio Deus, falando para ela não ir para esse caminho, para ela ir para o caminho comum. Mas aí ela teria ido para o caminho que cortava, né? Que cortava o caminho normal, né? Que faria ela chegar em casa mais rápido. E ela teria sido assaltada por um bando de bandidos que, além de ter levado as coisas dela, eles o mataram. Mataram aquela pessoa. Era tipo um músico da igreja. E ela acabou morrendo. Então é o seguinte. A alma dessa pessoa era cristão. Era uma pessoa de Deus, pelo que eu já ouvi na história. Era uma pessoa de Deus. A alma dela foi salva? Foi. Se ela de fato estava com a vida dela em Deus, foi salva. Mas o que aconteceu? Ela desobedeceu a Deus naqueles últimos minutos. Foi, digamos assim, desculpa a expressão, foi uma burrice. Foi. Porque quando a gente não ouve a voz de Deus sendo algo muito claro, aliás, era de noite, tá? Fala que é de noite que aconteceu isso. A pessoa ainda quer num caminho mais perigoso, um caminho menos normal que ela vai, que é menos conhecido, digamos assim, que é menos frequente, aí meio que se torna um pouco mais burrice ainda. Ela diz ouvir a voz de Deus, porque quem é filho de Deus ouve a voz de Deus, ouve a voz do Pai. E ela ouve a voz de Deus e não quer obedecer. Mas mesmo com isso, mesmo com essa atitude que ela não deveria ter tomado, era para ela ter ouvido a voz de Deus, ela morreu, mas ela pode ter sido salva. E ela foi salva, porque Deus ele não vai te justificar naquele momento. Pô, ele fez um deslize. É um deslize uma desobediência? É um deslize. Mas existe uma coisa muito diferente entre deslize e pecado. Pecado cometido. Pecado frequente, um pecado que você permanece. O deslize pode ser de fato um pecado que você faz naquele momento. Mas você se arrepende, beleza. Mas tem um pecado que você faz que muitas vezes você foi desorientado e acabou fazendo aquilo. Mas por outro lado tem um pecado, que já é o pecado praticado, e aí já é diferente. Imagina uma pessoa que ela viveu a vida inteira com Jesus, com a sua salvação em dia, mas no último dia da vida dela, ela estava passando na rua, olhou umas mulheres, sabe, sendo casado, olhou um monte de moça, ficou com aquele desejo. Aí foi lá dar em cima daquelas mulheres, aquelas mulheres caíram na larápia dele. Aliás, né, aquelas mulheres sendo usadas por quem? Pelo diabo, né? Claro que não, isso não significa que a culpa seja do diabo, né? Não vai dizer que todo pecado praticado é culpa do diabo, não é. A culpa é da pessoa. Mas o diabo usa como forma de sugestão. Então o diabo vai lá, usa aquelas mulheres como forma de sugestão. É óbvio que já era a intenção delas em fazer aquela pessoa cair. Aí ele vai lá e cai. Se prostitui, comete adultério, trai a esposa. Aí vamos dizer, nossa, que bom, hein? Aproveitei. Horas depois,
vai lá, ele morre. Sei lá, tem uma parada cardíaca, uma convulsão e morre. Você acha que uma pessoa dessa, sem arrependimento, foi salvo? Não foi salvo. Não foi salvo. Eu acredito que a herdeira do purgatório, né? Uma pessoa dessa, ela entraria no purgatório para ser purificada e entrar no céu. Mas a história não é outra. A história é outra. Ela é condenada. Porque ela viveu os seus últimos momentos com um pecado intencional. Existe uma diferença entre um deslize que você comete sem intenção e um outro pecado que você cometeu com intenção. E se você cometeu um pecado com intenção, é isso que te prejudica. Tanto que aqui, quando Paulo fala, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, porque é Deus quem os justifica, tá aí o problema, porque Deus justifica os seus servos, os seus filhos, e ninguém mais pode condenar. O diabo pode tentar acusar, ele é o acusador. Satanás é acusador. Né? Porém, ele não pode te condenar. Ele pode jogar ideias na sua cabeça de que Deus não vai te perdoar, de que Deus não vai querer mais você. Mas Deus, ele te perdoa dos seus pecados, das suas iniquidades. Só que se você cometer um pecado com consciência, algo que Deus condena, é aí que vem a justificação. Porque Deus ele vai te justificar conforme o que ele já disse. Se você foi contra a sua vontade e com consciência, sabendo o que você estava fazendo, porque ninguém é ignorante, ninguém é inocente, digamos assim, sabendo muito bem o que você estava fazendo, a história muda. Porque você cometeu um pecado, você desobedeceu a Deus com intenção. Então a sua alma vai para o inferno. Porque você resolveu dar, nem que fosse 5 minutinhos, nem que fosse 10 minutinhos, ou um dia só de vida que você tinha, suas últimas 24 horas, mas você deu aquele tempo, aquele período da sua vida, dos seus últimos minutos de vida, para o diabo. E com intenção. A Bíblia, por exemplo, diz que quem comete pecado é filho do diabo. Porque o diabo, ele é o Deus do pecado. Ele é quem é o pai do pecado. Ele é o pai da mentira. Tanto que fala tanto que é até dito, né, que como o diabo ele é pai da mentira, quem comete o pecado da mentira é filho do diabo. Então, você vê que a ideia aqui é totalmente distorcida da ideia do purgatório, porque eles dizem também que a mentira é um pecado venal, ou seja, um pecado leve, e que você vai passar no purgatório e com certeza você vai ser salvo. Sendo que a Bíblia diz que os mentirosos vão herdar o lago de fogo. Sendo que ela diz que o pai da mentira é o diabo. E quem comete mentira é filho do diabo. Entende? Então existe uma diferença aqui. Agora, se você falha dessa forma, você erra com intenção, você mente, você nega Jesus naquele momento, porque a mentira é uma forma de negar a verdade, e a verdade é Jesus. Então a mentira é uma forma de negar Jesus. Pense nisso, tá bom? Antes de você querer usar as suas palavras para negar a verdade, seja do que for, seja de que forma, não tem mentirinha, mentirona, tudo é mentira. Como pecadinho e pecadão não existe, é pecado. Então, do mesmo modo que é assim, a sua alma está em condenação. E essa justificação de Deus vem através disso, da sua decisão, da sua escolha. Então é isso. A vida eterna, ela não é decidida pelos seus últimos momentos. Se você cometeu um deslize, uma coisa que você não esperava, uma coisa que aconteceu. Às vezes você pode ter ficado com raiva. A gente fez uma vez um vídeo, eu não sei se já fez um ano que a gente fez esse vídeo, né? Eu tinha uma voz até um pouco mais, mais fina, né? Quem acompanha meu canal há muito tempo sabe que eu mudei muito. Mas na época eu fiz um vídeo falando sobre como se irá sem pecar, que aliás é uma pergunta também de um internauta. Como irá sem pecar? A gente falou como você pode ir sem pecar, sem cometer um erro, sem você pecar, né? De certa forma. Mas muitos vão pecar através do xingamento, através de uma palavra pesada. Então, esse tipo de coisa você não vai ser condenado, meu amigo. Não deixa alguém querer alimentar na sua mente que você precisa de um guru na fé para ficar, né, te dando uma espécie de diagnóstico se você está na presença de Deus ou não. Quem vai se justificar é Deus. É fato. Mas você tem que se basear na palavra dele. É por isso que ele deixou a palavra dele. Não vai nessa ideia de que, Deus sabe, Deus que vai me condenar ou me salvar, ele que sabe. Mas ele deixou a palavra dele aqui para você mesmo se corrigir. Você não precisa, meu amigo, passar 80 vidas nessa vida sabendo nem por que você está aqui. Aí chegar lá no juízo final
e do nada você vê Deus ali falando com você, te condenando, né? Falando dos seus atos. Ele deixou a sua palavra aqui, escrita por homens, mas dirigidos pelo Espírito Santo. Ele deixou a palavra dele aqui para você mesmo se corrigir. A Bíblia diz, aqui mesmo está escrito. A Bíblia mesmo, né, com as próprias escrituras dizem que todas as escrituras, ou seja, ela mesmo diz que ela é divinamente inspirada, útil para ensinar e para correção. Então a palavra de Deus, ela é a pura correção. Você não precisa de dogma de igreja, você não precisa de ensinamentos de tradição, mas isso é tradição inventada por homens, por ninguém da igreja, por ninguém que veio de Jesus, mas que veio de pessoas que quiseram manipular outras através da religião. Você não quer comer na mão de ninguém, meu amigo. Quando você se baseia na palavra de Deus, você não está comendo na mão de ninguém. Você não está sendo enganado por ninguém, não. Você está se firmando na verdade. E a verdade, que é a palavra de Deus, ela vai te ensinar a verdade e vai te ensinar como chegar ao céu. Então, uma coisa que você tem que entender, não é porque a resposta seja essa, não é porque, né, um deslize pode não condenar a sua alma que você não vai ter que vigiar. A Bíblia diz, vigiar e orai. Então vigia. Vigia para você não entrar em tentação. Vigia para você não ficar precisando toda hora cometer um deslize, uma decepção, né? Diante de Deus. Não entristeça o Espírito Santo. Viva em santidade. Viva na presença de Deus sempre. Viva na vontade dele. Que aí você não vai... Você dificilmente vai errar. Dificilmente você vai ser uma pessoa que vai ficar cometendo esses deslizes. Claro que você não vai ser um ser impecável. Um ser, né, imaculado, né? Não. Você vai pecar como eu pequei, como eu peco, como eu falho. Enfim, e vou falhar. Homens falham, homens pecam. Mas Deus não peca, Deus não falha. Então tente ser perfeito ao máximo, que é baseando-se na palavra de Deus e na sua vontade. Para que quando o Senhor Jesus voltar, ou quando for sua hora, né, porque a nossa hora a gente não sabe quando vai ser, a gente pode morrer a qualquer momento, a morte não escolhe idade. Quando ela chegar, você não ser pego de surpresa. Ou quando o Senhor Jesus voltar, que pode ser também a qualquer momento, você não seja pego de surpresa. Você venha estar com a sua alma salva. E Deus venha em você, enxergar em você esse espírito de santidade, esse espírito, o Espírito Santo dele dentro de você. Quando Deus está dentro de você, aí é a importância do Espírito Santo. Ele te guia para a vontade dele. Se você está cometendo um deslize, um erro, ele vai te alertar. Para você não precisar ficar sendo enganado por causa dessas coisas. Então busca o Espírito Santo, busca receber Deus dentro de você, o Senhor Jesus dentro de você. Que aí ele vai te guiar, ele não vai permitir você ficar vivendo no engano, você viver comendo na mão dos outros, não. Na mão da religião, na mão de igrejas manipuladoras. Você vai estar vivendo na presença dele. A mão dele vai estar sobre você e é isso que importa. Ele vai te dar o ensinamento certo, ele vai te dar a palavra certa. Então essa é a palavra, meus amigos. Esse foi o vídeo do terceiro dia do jejum de Daniel. Perguntas e respostas, né? Qualquer coisa, meus amigos, continue sempre. Se você precisar de um conselho, nós temos aqui no nosso link, no caso, na nossa descrição do nosso vídeo, um número de um site chamado Pastor Online. Lá tem um pastor que vai te atender de forma totalmente online. Se você sofre com depressão, você sofre com algum problema emocional, ou você quer um conselho, talvez você esteja em dúvida de alguma coisa, e você quer ter uma pessoa de confiança, você pode falar com um dos pastores que estão sempre online, não importa a sua denominação, a sua opinião religiosa. Se você até não tem religião, mas você pode até ser um ateu, mas você viu por acaso nesse vídeo aqui, mas você entendeu que, poxa, é a última porta. Então, tá na hora de acabar com esse sofrimento e você encontrar a verdade. A verdade que você nunca encontrou até aqui. Então, abra o seu coração para falar com alguém, com um dos pastores que estão aí online, 24 horas por dia, a qualquer momento, a qualquer hora, pronto para te atender. Então, se você quiser, tiver interesse necessário para você, busque esse número que está no nosso link. É um número de São Paulo, mas creio eu, que é um número geral. Então, está aí para você querer conversar com alguém, com um pastor, querer pedir um conselho, enfim, tudo que o Espírito Santo vai falar com você. E esse foi o vídeo de hoje. Esse foi o terceiro dia do jejum de Daniel. Amanhã estaremos aqui novamente, se Deus quiser. Fique firme também nesse nosso propósito, nesse nosso canal e nesses nossos vídeos que estaremos realizando sempre. Fique firme na fé também, tá? Não fique usando desculpas para pecar. Tem que viver em santidade.
Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Até o nosso próximo vídeo.